Olá, eu sou Alexander, do curso de Engenharia de Energia. Eu sou o Pedro, do curso de Engenharia Automotiva. Eu sou a Luzia, também de Engenharia Automotiva. João Paulo de Energia também. E nós vamos começar agora a falar sobre experiência 4 de máquinas elétricas. Olá, falaremos hoje sobre os motores elétricos de corrente contínua, que podem ser utilizados também como geradores de energia elétrica, composto por ímãs permanentes. Vamos analisar o vídeo da criação de um motor, com o link disponibilizado pelo professor e que consta também na descrição do vídeo. Vamos abordar sobre os materiais utilizados para a criação do motor, sua forma de montagem e também a parte teórica, que envolve o experimento. Olá a todos, vamos agora partir um pouco para a teoria do nosso experimento de hoje. O motor de corrente contínua ele é composto pelo estator e pelo rotor. O estator é uma estrutura ferromagnética com polos salientes, no quais são enrolados as bobinas que formam o campo ou de um ímã permanente. O rotor, por outro lado, é um eletroímã constituído de um núcleo de ferro com vários enrolamentos em sua superfície, que são alimentados por um sistema mecânico de comutação. Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de comutação, né? Esse sistema ele é formado por um comutador solidário ao eixo do rotor, que possui uma superfície cilíndrica com diversas lâminas que são conectados aos enrolamentos do rotor e por escovas fixas que exercem pressão sobre o comutador e que são ligados aos terminais de alimentação. Vamos explicar agora um pouquinho desse funcionamento, como realmente funciona. Os polos, a figura da esquerda, né? Com os polos opostos, eles se atraem e a bobina experimenta um torque que age no sentido de girar a bobina, no sentido anti-horário, igual estou mostrando na figura. A bobina sofre aceleração angular e continua seu giro para a esquerda, no caso. Esse torque continua até que os polos da bobina alcancem os polos opostos do ímãs fixos, que é o estator, no nosso caso, né? Esse é o instante em que o sentido da corrente se inverte na bobina. E agora, os polos de mesmo nome, né, que estão muito próximos, e a força e ocorre a força de repulsão, o qual ela vai ficar mais intensa, né? Afinal, estão iguais, né? E devido a essa inércia do rotor e com a bobina e como a bobina também já apresenta um momento angular, ela continua girando no sentido e o novo torque agora observado pelas forças de repulsão, né? O movimento continua e a bobina chega no seu giro de 270 graus. E nesse momento o torque se anula novamente e a corrente se inverte novamente, de forma que ela completa o seu ciclo total e esse mesmo ciclo vai se repetindo. Dessa forma, a gente pode dizer que a comutação ela é a parte mais importante, né? E ela consiste exatamente na mudança de uma lâmina do comutador, onde as bobinas são ligadas em série para a próxima. Durante essa comutação, né, a bobina, durante alguns momentos, ela é meio que curto-circuitada pelas escovas, o que ajuda a liberar a energia armazenada antes da corrente fluir no sentido oposto. Meio que assim, como essa inversão de corrente não é instantânea, ocorre uma força eletromotriz que é induzida na espira pela primeira equação apresentada, que origina uma corrente de curto-circuito que circula, né, no coletor, nas espiras e nas escovas. Dado
a comutação, a gente tem alguns problemas, né? Como a fuga dessa corrente, do qual a gente precisa fazer uma segunda parte para que essa corrente ela não gere faíscas, né, e não atrapalhe, e também dessa força eletromotriz também pode acabar se tornando um problema para frente. Para definir um pouco a velocidade de rotação, né, vamos utilizar esse modelo apresentado aí, esse modelo elétrico, onde por duas leis, né, a lei da indução de Faraday e fazendo também a lei de Kirchhoff, a gente pode definir, né, como resultado dessa equação, em que a velocidade de rotação é igual à constante do rotor, que apresenta, né, essa constante ela apresenta o número de polos e como eles são interconectados, multiplicado, né, pela tensão da armadura menos a resistência da armadura vezes a corrente na armadura, dividido pelo fluxo do entreferro. Agora, vamos falar um pouco sobre o procedimento experimental e os materiais que foram utilizados. Primeiro, eu vou citar aqui qual foi a lista de materiais e depois eu vou mostrar como que foi feita a montagem. Ele precisou, primeiramente, de 2 círculos de acrílico de 100 milímetros de diâmetro por 4 milímetros de espessura, com um furo de 10 milímetros no meio de cada um. Precisou também de 16 taxinhas ou pequenos pregos, um pequeno eixo de madeira, pode ser uma barra qualquer, de 200 milímetros com diâmetro de 10 milímetros. 8 plaquinhas de cobre ou latão de 15 por 20 milímetros e com a espessura de 0,4 milímetros. Ele usou também fio 0,18 ou 0,20, o que for mais, o que estiver disponível, para fazer as 4 bobinas. Ele diz aqui que foram 160 voltas em cada bobina. O que mais? Deixa eu ver. Foram utilizadas também 2 pilhas de 9 volts, 2 baterias de 9 volts. 2 rolamentos com diâmetro interno de 10 milímetros para caber no eixo de madeira. Suportes de madeira que seriam colados aos rolamentos para que o motor não saísse do lugar. Cola quente para fixar toda a montagem. 2 ímãs de alto-falante, aqueles redondos de magnetita, não são de neodímio, são de magnetita mesmo. E aqueles fios de jumper com jacarezinho para ligar as baterias, e 2 lápis com grafite mais grosso que ele usou como sendo as escovas pro motor. Agora vamos para a parte da montagem. Passando para a parte da montagem, nós vemos aqui que ele marcou a placa de acrílico com compasso. Ele não mostra como a placa foi cortada, mas podemos ver logo em seguida que ele já está com as 2 placas cortadas, com os furos tanto para os pregos quanto para o eixo. Ele mostrou aqui o eixo montado com as 2 placas, e ele disse especificamente que tinha que ter 120 milímetros de distância entre as 2 rodas. Aqui ele está mostrando as placas de bronze que ele está cortando até chegar no formato de 15 milímetros por 20 milímetros. E em seguida ele vai curvá-las para que elas se encaixem bem no eixo de madeira. Agora aqui são as placas já fixadas com a cola quente no eixo, um pouco depois das rodas. E agora as bobinas, já montadas, 160 voltas com fio de 0,18.
e elas vão ser encaixadas assim nas rodas, e podemos ver que elas estão soldadas as duas pontas das plaquinhas, as plaquinhas. Podemos ver que em cada lado elas estão soldadas em plaquinhas de lados opostos. E aqui seria como ficaria a parte do rotor do motor completa. Agora a adição dos dois rolamentos, que serão fixados com cola quente também. E a fixação dos rolamentos ao suporte. Abaixo do rotor ficará adicionado os dois ímãs de alto-falante de ferrita, característica por causa da cor, né? E agora ele mostra os dois lápis que ele utilizou. Ele não mostra como ele removeu a parte da madeira, mas é uma coisa simples, provavelmente ou lixando ou gastando com um estilete, conectando com os dois jacarés nas pilhas que estão conectadas em série. E agora vamos para os testes. Ele mostra o teste aqui dando um pequeno toque. Como eu falei, as bobinas estão ligadas às plaquinhas que estão em posições opostas. Como vocês podem ver, por isso um dos lápis fica na parte de baixo e o outro fica na parte de cima do eixo. Podemos ver que o motor consegue uma rotação alta, e considerando que os lápis estão em cima e embaixo, significa que a bobina que ele está tendo contato é a bobina da lateral, pois como nós vimos, elas estão ligadas com as placas que estão perpendiculares a elas. Agora ele troca a orientação do motor. Podemos ver que ele dá um pequeno ganho de velocidade, e é isso. Agora falando sobre os resultados obtidos, ou um pouco de uma conclusão, um pouco de um pouco mais de teoria. Aqui nós temos uma imagem do experimento. Então nós temos aqui nossa bateria, o nosso fio para onde vai passar a corrente, o lápis com grafite que está eletrizado. E como foi mostrado na teoria, né, nós temos aqui então os grafites que fazem o serviço das escovas, que eu também vou mostrar para não passar batido. E que quando eletrizados vocês podem ver que está aqui pela parte de baixo, aqui pela parte de cima. E então nós temos o sentido da corrente, caso quando ele inverte aqui, né, muda o sentido da corrente, e o sentido de rotação, mais o sentido da força, né. Então, quando nós abrimos um motor elétrico, nós vemos exatamente algo parecido com isso, né? Só que aqui ele precisa fazer manualmente essa troca de polos para que, né, continue rodando e tal. Se você quiser mudar nenhum motor, você também precisa fazer essa mudança de polos para que continue funcionando. E eu vou explicar um pouquinho aqui rapidinho. Então nós temos no motor elétrico que nós temos os dois ímãs, né? Então nós temos o positivo, o negativo, e nós temos essa armadura, que é por onde vai estar entrando aqui uma corrente e vai estar sendo eletrizado e polarizado. Então nós temos aqui a bateria que está alimentando aqui a armadura com o circuito fechadinho. Então nós temos aqui, né, a corrente indo, e quando a gente inverte a bateria, a gente teria esse sentido indo aqui, né? Então, o que acontece? Nós precisaríamos, para fazer aquela mudança de polos e fazer com que continue girando, nós teríamos que ficar girando essa bateria aqui, girando,
infinitamente até que, né, para que continuar se rotacionando. E isso é inviável, né? É impossível ficar fazendo isso, seria muito trabalhoso. Então, a gente teria que o nosso lado sul sendo atraído pelo lado norte, o lado norte sendo atraído pelo lado sul, só que ele ficaria parado aqui no meio, com essa corrente do jeito que estava, né? Então ela ficaria aqui parada e o motor não funcionaria, ficaria o motor parado. Então nós teríamos que desconectar, mudar os polos, para que então continuasse girando e teríamos que ficar fazendo essa troca de cabos até que, né, para continuar com o funcionamento do motor. E isso também é inviável. Assim como ficar trocando o lado da bateria, ficar trocando os cabos aqui seria também inviável, seria muito trabalhoso, não valeria a pena. Então, o que foi pensado? Esse aqui é o comutador. Vocês podem ver que tem duas brechas aqui. Então, fica aqui, a armadura fica aqui em contato com ele. Uma hora um lado está conectado em um lado da chapa, e o outro lado está conectado do outro, onde serão mudados os polos. E como esses polos serão mudados? Nós temos aqui então e nós temos aqui as escovas, né? Essas escovas, cada uma delas está sendo eletrizada. Então nós temos aqui, por exemplo, a entrada aqui do polo negativo e do polo positivo, por exemplo. Então essa chapa aqui vai estar eletrizada positivamente, essa chapa vai estar ligada negativamente. O que vai acontecer? Nós vemos aqui então que o motor está girando, né? Nós temos esse lado aqui, então nós temos aqui um lado positivo e outro lado negativo. E quando o computador aqui mudar a chapa, então esse daqui vai mudar a direção. Então nós teremos o lado negativo e o lado positivo invertido, fazendo com que o motor continue girando em pleno vapor. E então funcionará assim. Então uma chapa vai estar um lado vai estar sempre eletrizado pelo negativo, pelo positivo. E assim, assim que a chapa mudar de escova, vai estar eletrizado pelo polo oposto. Então, fazendo com que o motor continue girando. E quanto mais armaduras nós tivermos aqui, menor vai ser a interferência, mais rápido vai gerar o nosso motor e mais eficiente ele será. Então nós temos aqui as escovas agora com 4 comutadores. Então quando um estiver sendo eletrizado, por exemplo, esse aqui está sendo eletrizado, então ele vai girar, vai parar, e o outro vai continuar sendo eletrizado, vai fazer a rotação, o nosso torque vai ser bem maior e vai funcionar dessa forma, né? Então essa daqui vai estar sendo magnetizada, essa aqui está sendo eletrizada para ser a próxima a girar. Então acontecer isso diversas vezes e assim você melhora a eficiência do motor. E esse aqui é bem parecido com os motores que nós temos, por exemplo, em geladeiras, em furadeiras e etc., onde nós temos várias. E sempre alguma vai estar conectada, então você aumenta muito mais o torque e você aumenta mais a eficiência. Então sempre vai estar girando, né? Esse intervalo de eletrização vai ser bem menor. E só que um problema desse tipo de motores são as escovas, porque elas desgastam bastante, então algumas vezes precisa lá lixar para que continue com a mesma eficiência. E claro, né, está aqui girando, se você desligar a corrente, o motor é desligado, é parado, então ele precisa sempre estar conectado à corrente, porque é um motor elétrico. E é mais ou menos isso o funcionamento de um motor elétrico.
e como funcionou lá na nossa experiência. E agora, abrindo o nosso fórum de discussão, onde nós vamos discutir um pouco sobre tudo que foi apresentado, tudo que nós vimos sobre o experimento. E já que eu estou abrindo a discussão, eu gostaria de falar que, primeiramente, eu vi que é algo que não é tão difícil de montar, no caso, ele não demorou tanto tempo assim para montar, mas que é uma coisa que precisa ser feita tipo, com bastante atenção, bem detalhado, que todos os fios lá foram enrolados, sei lá, o mesmo tanto de vezes, tudo tem que ser bem equilibrado, porque se não ficar bem alinhado, né, na hora de rotacionar, pode ter um desequilíbrio ali e acabar, né, não dando certo, tem que estar bem equilibrado o peso. Então, é mais nesse quesito. E uma coisa que eu também vi que ele usou duas pilhas naquele primeiro experimento. A gente tinha sido difícil de encontrar uma, né? Então, nesse caso, teria que encontrar as duas. Ele ainda colocou as duas em série. Eu não sei se aquilo é um jump em si, mas acho que ficou tipo um jumpzinho ali para. E, enfim, o grafite lá que ele utilizou, ele usou um grafite muito pequeno. Daria para utilizar aquele grafite que tinha utilizado naquele outro experimento, né? Ele usou, acho que o lápis foi para não tomar choque, né? Pode ser também. Do nosso experimento, a gente tinha substituído o grafite por um prego, né? Aí é mais acessível. Então eu não sei se no caso desse experimento, por conta da quantidade de pilhas, da quantidade de volts, assim, ia ser tão seguro a gente usar o prego. Dá uma esquentadinha, mas é só, sei lá, passar uma fita isolante para segurar, dar algumas voltas, alguma coisa assim. Talvez também tem que verificar a espessura do fio, que a gente... Porque do primeiro experimento também que a gente fez, né, o do prático, o fio mais fino, ele não resistia, né? Tinha que ser um mais grosso. Então, achei uma parte legal desse experimento. Eu achei ele muito trabalho manual, só que, assim, acho que o único fio grosso que ele usou foram os cabinhos de jacaré, para ligar os lápis no motor. E as bobinas foram feitas com os fios finos mesmo, enroladas lá muitas vezes. Bastante bacana, deu para ver como funciona na prática o motor, que é um motor muito comum, é mais ou menos a mesma forma do motor de ventilador, liquidificador, esses motores com escovas, né? No caso, as escovas seriam os grafites do lápis. Achei bacana. E o funcionamento também que a gente viu no estudo teórico, antes desse, que quando passa a energia nas bobinas, a indução magnética acaba atraindo, gerando campos, né? Que ou atraem ou repelem o campo do ímã permanente que estava lá embaixo, nesse caso. Sim. A diferença principal que teve desse motor que ele montou para os motores normais é que, normalmente, os ímãs permanentes ficam dentro do motor, né? E não embaixo. Acho que é mais para otimizar o espaço. E acho que isso é mais simples também, né? Na hora de montar. Com certeza. Bem mais simples que um comercial. E acho que menos potente também. Dependendo do uso, até dá para você fazer assim, alguma, não sei, uma bomba de aquário talvez dê para usar esse motorzinho. Mas um motor para algum eletrodoméstico, alguma coisa assim de máquina de lavar, eu acho que não daria. Com certeza não. Tem que ter muita bobina, um ímã muito forte. Uma amperagem muito grande também. Os materiais, vocês acham que qual é mais difícil? Porque, por exemplo, aquele acrílico mesmo, eu acho que não seja tão prático assim de ser encontrado, o acrílico é bem caro, inclusive, né? Depois da pandemia, que o pessoal tava usando aqueles face shield,
e aqueles negócios que divide, às vezes, quando você vai em caixa, ou em alguns locais que tem aquele acrílico na frente da pessoa que está te atendendo. Uhum. Aquilo ali encareceu muito, porque tinha muito mais demanda. Aí, se fosse hoje em dia, pra gente representar aquele vídeo, sairia muito mais caro. Que o vídeo tem 9 anos, né? E também acho que aqueles mancaizinhos de rolamento, acho que aquilo aí não é muito barato também, não. Eu tava olhando, pelo tamanho, ele não parece aqueles de skate, não? Será que é diferente, né? Então, é porque ele tem, tipo, a chapinha que segura ele em volta, assim, com 2 buraquinhos pro prego, tipo assim. E aí o rolamento fica aqui dentro. O rolamento em si acho que não é muito caro, mas o mancal acho que deve ser mais difícil de conseguir, se não vier tudo junto. Ah, sim. João, você quer falar alguma coisa? No caso, seria trazer uma curiosidadezinha. É sempre interessante a gente pegar essa teoria e aplicar a outros pontos e a forma de como conseguir dinheiro e como evoluir a engenharia em si, né? Um experimento, na verdade não foi um experimento, foi um projeto realizado em PI1, que eu fiz parte até, que era a parte de carregamento por indução, né? É legal a gente sempre ver a teoria da parte do motor, ela sendo também aplicada a outras coisas. E no caso do carregamento por indução, a gente vê também o quanto é importante a quantidade de voltas, né? Que a gente precisa realizar com o fio de cobre para fazer aquela bobina, para que ela consiga funcionar direito, né? Então, assim, a quantidade de voltas no motor, a quantidade de voltas que precisou para a gente fazer no projeto integrador para conseguir fazer esse carregamento à distância e ver o quanto que embora a gente esteja conversando aqui, nosso experimento seja um motor, né? Ver que, por exemplo, a questão de um gerador, a questão de um carregamento por indução, e várias outras aplicações, a gente já tem utilizando o mesmo princípio e a mesma teoria aplicada nos nossos experimentos. Então, assim, para mim, o interessante e o mais relevante assim da gente tirar desse experimento todo, tanto a parte teórica quanto a parte prática, foi a questão de entender o quanto, como que a gente consegue às vezes tirar de materiais que poderiam, que na verdade por si só não gerariam nenhum tipo de corrente elétrica e a gente conseguir fazer uma corrente que pode ser utilizada às vezes até vamos lá, num Perdidos na Ilha. Você fica perdido na ilha e consegue encontrar uns materiais desses, poxa, dá pra gente brincar, né? Dá uma de MacGyver aí de vez em quando. Só que, igual eu falei, né? O interessante é a gente ver sempre as aplicações. E a parte desse, por exemplo, do motor, a gente pode às vezes pegar um aerogerador, né? Em que eu vou ter ali aquela rotação no eixo e esse eixo vai estar rotacionando ali dentro. A gente transforma esse, em vez de ser um motor, para um gerador. Só altera, vamos dizer assim, o caminho pelo que está rodando ali dentro, né? E aí a gente começa a ter energia assim, de forma simples. É bom. Igual a gente estava falando, não dá para um motor de máquina. Não. Mas se a gente pegar, sei lá, dar mais muitas voltas, pegar ímãs maiores e mais potentes, conseguir, às vezes, daqueles moinhos de fazenda, aqueles moinhos mais simples, assim, pô, a gente já tem ali alguma geração de energia, né? E é óbvio que a gente teria que olhar, né, frequência e mais outros pontos para conseguir ajustar certinho essa geração, mas já é conseguir brincar um pouquinho com a teoria e transformando isso na prática, né? Uhum. Com certeza, assim, a proporção que a gente aprende, né, em casa a gente faz pequeno, mas assim, a gente pode levar essa proporção para coisas muito maiores. Essa disciplina, ela traz muito disso, né? A gente conseguir fazer em pequena escala coisas que, por exemplo, que teria que fazer, por exemplo, em um laboratório e tal, e a gente consegue fazer Sim. aqui em pequena escala, em casa mesmo, com materiais um É, pouco mais mesmo comuns. a mesma funcionalidade que a gente tem numa indústria, a gente tem a mesma forma de fazer, entre aspas, né, em casa, mas assim, com outros. Seria a mesma teoria, mas a prática seria um pouquinho diferente entre em Não, casa e na indústria. sim.
Dito isso, quem tem mais algum ponto a acrescentar? Eu acredito que não. Então, nosso grupo agradece a atenção de vocês e nos vemos no próximo experimento. Obrigada. Até mais, galera. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Até mais.